Quer dizer, eu não sei tudo o tempo todo, eu quero aprender, e vulnerabilidade para mim era sinônimo de fraqueza. É quando a gente considera que o líder, em algumas decisões que mexem com a estrutura, com o financeiro, com a lucratividade da empresa, com grandes negociações, ele tem mais know-how e conhecimento do negócio e ele precisa tomar decisões É isso que eu ia te perguntar. que por vezes podem ser autocráticas. Então eu, como líder tóxica, tinha muito isso. Eu me considerava autêntica, mas o que eu cometia era sincericídio. E isso é um traço de todo líder tóxico, praticamente, porque ele é agressivo ou ele é passivo-agressivo. O líder tóxico tem esse comportamento. Começa agora mais um 3S Talks, esse que é o podcast do grupo 3S Corp. Podcast esse que nós falamos de carreira, negócios, empreendedorismo, também falamos de comércio exterior. E hoje nós vamos falar sobre um tema super envolvente e muito atual, que é a liderança humanizada e a segurança psicológica no ambiente corporativo. Eu trouxe uma super especialista aqui para bater um papo com a gente, a Diana Cardoso Soares. Ela se auto-intitula ex-líder tóxica, e nós vamos falar sobre isso. Know-how de 17 anos no mundo corporativo, com mais de 15 como treinadora e 12 como líder de equipes. É uma facilitadora e designer de experiência de aprendizagem, especialista em liderança humanizada, saúde mental, segurança psicológica e comunicação não violenta. Além de várias formações na área, também é terapeuta formada na abordagem centrada na pessoa. Bom, aqui o currículo é vasto, os temas são ainda mais vastos e a gente tem um bom momento para conversarmos sobre isso. Diana, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada, Lucas. Prazer é todo meu. Que legal. Fico muito feliz porque a gente vem discutindo isso internamente e aí a gente aproveita essa oportunidade para também elevar para o nosso público outras alternativas aqui, entender um pouco mais no conceito e prática, né, dessa segurança psicológica e de outros tantos subtemas que nós vamos tratar aqui. E aí eu te confesso, Diana, que por conceito eu acabei não me aprofundando no conceito em específico para que a gente pudesse ter uma conversa bastante fluida e eu pudesse demonstrar, talvez aí de uma maneira bastante vulnerável, a minha falta de entendimento prático e por até uma diferença de gerações. E eu quero explorar isso também aqui na nossa conversa. Então, obrigado de novo pela tua presença. Obrigada, Lucas. Bom, você falou aí desse tanto de currículo aí, eu queria começar dizendo que isso é a coisa menos importante as pessoas saberem sobre mim. E com certeza uma das coisas mais importantes foi o que você já falou, que é sobre ser uma ex-líder tóxica. Pois é. Então, antes de chegar na parte conceitual, eu queria dizer que o meu local de fala, a minha autoridade, e eu não falo isso com orgulho, é que dessa mais de uma década que eu fui líder, a maior parte dela eu fui uma líder tóxica justamente porque eu não fazia ou não me permitia fazer o que você acabou de fazer. Quer dizer, eu não sei tudo o tempo todo, eu quero aprender, e vulnerabilidade para mim era sinônimo de fraqueza. E nós dois somos da mesma geração, mas muita gente que está assistindo a gente aqui é de outras gerações. E a gente vem de um modelo de liderança onde competência é associado a certezas, convicções, a perfeição, a nunca errar. Então, primeiro, achei incrível a forma como você me convidou para responder. E segurança psicológica, de maneira muito objetiva, é não ser caro, ser você mesmo dentro da empresa. Essa originalidade. Então, o Timothy Clark é o pai da segurança psicológica e a Amy Edmondson é a mãe da segurança psicológica. Eles ambos são doutores, eles são americanos, eles têm 2 livros publicados em português, que é da Amy Edmondson, Organização Sem Medo, e do Timothy Clark, Os 4 Estágios de Segurança Psicológica. Eles trazem conceitos desse tema que se complementam. Então, a Amy Edmondson diz que segurança psicológica é uma experiência vivida em grupo, então é em equipe, então não é one-on-one. Não é se eu me sinto segura com o Lucas, que é meu gestor. É sobre se eu me sinto segura dentro da nossa equipe. Então é uma experiência coletiva de que dentro daquele grupo eu posso ser eu mesma. E quando eu digo eu mesma, Lucas, eu posso falar do meu jeito, eu posso perguntar, eu posso questionar e o melhor de tudo, se você fosse o meu CEO e eu trabalhasse aqui no 3S, eu iria desafiar o status quo da 3S. Eu iria questionar por que o processo é desse jeito. Eu ia dizer, Lucas, eu tenho um outro ponto de vista, eu acho que esse não é o caminho.
E se eu conseguisse fazer isso com os meus colegas de trabalho, sem eles virar a boca, torcer o olho, fazer cara feia ou me censurar, e você, como maior autoridade, acolhesse, significa que eu estou num ambiente seguro. Perfeito. Então, o Timothy Clark, ele traz uma visão complementar que é, se for caro ser você mesmo dentro de uma equipe e você tiver que mudar qualquer coisa no seu jeito para sobreviver nessa empresa, não tem segurança psicológica. Então, esse é o conceito formal que tem nas duas principais literaturas hoje que a gente tem para ler. Tá bom. Então, a segurança, em específico, são todos esses elementos que tu nomeastes e trouxestes. Ele é diferente do que zona de conforto e tranquilidade. Porque muitas vezes a gente pode mal interpretar. Eu preciso de um ambiente seguro, confortável, tranquilo. Que ele é o contraste do desafiador, fora da zona de conforto. Então eu queria que tu trouxesse isso e explorasse isso um pouquinho mais. Perfeito. Tem uma forma muito didática de eu te explicar por que não tem nada a ver com zona de conforto e tranquilidade. Conflitos. Qual é um dos maiores desafios de uma equipe? Lidar com conflitos. Dentro de uma equipe a gente tem alguns comportamentos como não coloco limites, eu não digo não e eu não confronto ideias. Por quê? Porque eu não me sinto seguro. Porque eu não sei se aquele outro vai levar para o lado pessoal, se eu vou perder o meu relacionamento com o meu colega de trabalho, se o meu líder vai achar que eu sou insubordinada. Então eu evito conflito. Sabe o que acontece quando a gente tem um ambiente com altíssima segurança psicológica? Muito atrito e muito conflito. Por quê? Porque eu me sinto segura para questionar. Porque eu me sinto segura para perguntar. E eu sei que você não vai levar para o lado pessoal. Então a gente lida com o conflito como uma potência para a gente ter intimidade, ter relacionamento e criatividade. Você fala de inovação. Esse podcast, um dos pilares é a inovação. O que é inovação no conceito de segurança psicológica? É quando a gente tem o atrito intelectual sem o atrito social. Então a gente pode chegar aqui numa reunião e todos nós trazermos ideias diferentes e a gente entrar em atrito e a gente tem um conflito de ideias, mas a gente não tem o atrito social. Então quando terminar essa reunião, Lucas, você vai me agradecer por eu ter te desafiado e a gente não vai ficar chateado de biquinho um com o outro. Então a segurança psicológica, ela é aquele lugar onde imagina existe um gráfico do estado de flow que a gente coloca que quanto maior o desafio e o maior preparo, o sujeito está no estado de flow. Perfeito. Ele está trabalhando. E a segurança psicológica é do mesmo jeito. Desafio versus preparo. Agora, pensa o mesmo gráfico de segurança psicológica. Quando eu tenho uma altíssima meta e uma altíssima segurança psicológica, o que eu tenho? As pessoas altamente produtivas, desconfortáveis com a meta, porque aquela meta está exigindo muito, mas eu não perco tempo e energia mental com medo de ser censurado, com medo do que eu vou falar. A segurança psicológica já provou por vários estudos, porque a Amy Edmondson é uma pesquisadora, que quando a gente tem uma altíssima segurança psicológica, a alta performance é muito maior, porque existe uma coisa que é o quantum psíquico. Então imagina aqui que a tua mente... Quantum psíquico. Quantum psíquico. Esse conceito de quantum psíquico eu trago do Jung, da psicologia analítica. Imagina que a tua mente, ela é uma bateria recarregável. E aí você chega no trabalho e você vem para uma reunião onde todo mundo é muito sério, muito formal, muito hierárquico e ninguém fala as verdades na cara do chefe. Tem um elefante branco gigante nessa mesa e ninguém tem coragem de pintar. Só que quando eu entro nessa reunião, eu fico tão preocupada se eu devo falar, se eu devo perguntar, se a minha pergunta é boba, que o meu quanto psíquico, que é a minha tomada de decisão, a minha criatividade, a minha assertividade, a minha capacidade analítica, ela vai ruindo para dar lugar à minha sobrevivência nessa reunião super tensa. Perfeito. Então ele vai drenando a minha energia psíquica porque eu desloco toda a minha força mental para sobreviver àquele ambiente difícil, duro e distante. Então eu não tenho energia para bater meta. Eu não tenho criatividade, eu não tenho foco, porque essa capacidade mental, ela é usada para sobreviver num ambiente inseguro. Então, quando eu deixo as pessoas emocionalmente confortáveis e psicologicamente seguras, toda aquela energia que elas perdem nesse mimimi, nesse medinho, ela vai focar no trabalho para bater meta. Então, definitivamente não existe nem excesso de segurança psicológica. Entendi. É que um dos aspectos que tu comentou, e eu justamente anotei pegando esse gancho, é o ambiente cultural, né? Porque isso varia de empresa para empresa. Então, se naquela empresa tem um ambiente cultural que precisa ser dessa maneira, as outras pessoas vão atuando mais ou menos dentro.
para que tenha essa sobrevivência dentro da organização. Exatamente. E aí uma coisa que tu comentaste também é a questão do atrito intelectual versus o atrito social. Porque tu não tira o poder do conflito como potência. Foi algo que tu disseste. E eu falo isso muito também. Sem fricção não tem transformação. Um ambiente muito flat, muito tranquilo, muito colaborativo, e aí não gera, entendendo o lado, talvez o lado B dessa história da colaboração em excesso, acaba não gerando justamente aquela fricção que transforma a organização e muda o status quo, que é justamente, em outras palavras, foi isso que tu disseste. Sim, talvez dentro da segurança psicológica o termo não seja colaboração, seja consenso. Consenso. Então Maravilha. a gente quer muita colaboração, mas a gente não quer efeito manada e nem consenso. Porque o consenso é burro, a média é burra. A gente não tem que trabalhar com essa média nem com consenso. Porque, Lucas, se a gente tem um consenso, significa que algumas vozes estão caladas. Porque a gente tem opiniões diferentes. Justo. Então a gente quer um altíssimo nível de colaboração. Mas eu colaboro com você também abrindo mão da minha ideia. Collab é isso. Collab não é só eu trago o meu, tu traz o teu, 50-50 e junta. Não, tira 15 do teu, tira 15 do meu, pega de outro e aí a gente tem uma colaboração. Entendi. Então o efeito manada é um dos principais riscos e é uma das coisas que comprometem e quebram empresas. Esse consenso, sabe? Tá bom, e como combater esse tipo de situação para que se eventualmente dentro da organização, a gente vai voltar em alguns temas, Sim. Justamente esse é o objetivo. Sim. Mas então, se o efeito manada ele é contraproducente, né, ter todo mundo na mesma opinião, todo mundo caminhando no mesmo lado, enfim, a gente sabe quais são as métricas nortes, todo mundo naturalmente precisa caminhar para aquele lado. Mas talvez com ideias diferentes, com proposições diferentes, que elas conjugadas, elas transformam e agilizam o processo, provavelmente é assim. Sim. Mas como combater dentro de um ambiente cultural que talvez e a gente queira mudar o status, como combater esse efeito manada, esse consenso linear e tal? Bom, apesar de ser muito clichê, a verdade é que isso começa com a liderança. Tá. Então, existem dezenas de estratégias para os líderes. É algo top-down. Top-down. Sempre é top-down. O que são estratégias que nós já sabemos que funcionam para modelar uma cultura para trazer segurança psicológica? O líder troca de afirmar para perguntar. Imagine que em todas as suas reuniões, Lucas, a partir de hoje, você iria substituir a sua exclamação por uma interrogação no final das frases. Só que não é pergunta retórica, tá, Lucas? Ok. Eu já tive muitas experiências e por isso eu me transformei em uma líder tóxica, trabalhando com líderes tóxicos, que a gente entrava numa reunião e tinha um padrão. Quem é que senta no topo da mesa? Quem paga a conta. E esse líder diz, eu quero entender o que aconteceu esse mês que a gente não bateu meta. Tá. Isso não é uma pergunta. Isso é um esbravejar. Então o líder, ele precisa genuinamente parar de afirmar e substituir suas afirmações por perguntas. O líder tem que ser o último a falar, nunca o primeiro. Então, sabe o padrão do líder que abre a reunião com aquela palestrinha e todo mundo já cansou e nem começou a reunião? E sabe aquele líder que termina a reunião e ele tem que dar o textão dele para terminar bonito porque ele tem que ser o último a falar? Tem que eliminar isso. Tá. Porque se o líder, ele começa a modelar o comportamento de uma equipe onde ele pergunta e não afirma, onde ele fala menos e a equipe colabora e fala mais, onde ele faz algo que é o maior desafio, humildade e vulnerabilidade. Ele diz que não sabe o que ele está fazendo. Ele está abrindo espaço para as pessoas darem voz e começarem a falar. Então, essa construção para combater esse consenso começa com o líder não sendo a régua. Não é o líder que tem as respostas, não é ele que conduz, ele acompanha. Pronto, vamos pegar aquela imagem das redes sociais, que todo dia tem no LinkedIn e no Instagram. Tem o chefe que fica apontando e tem o líder que vai na frente. Esquece isso. Não é mais isso. O líder vai do lado, acompanhando. Ele não vai mais na frente. Ele não tem a última palavra. Então, a gente falou de gerações, você falou sobre gerações. E nós, Lucas, a gente precisa atualizar o que é ser líder. Ser líder hoje é mais um facilitador. E você vai inspirar, não porque você está certo, porque você sempre tem a resposta. Você vai inspirar porque você valoriza as pessoas que têm algo a falar.
Tá. Então, existem várias estratégias, mas tem um termo que se chama humildade situacional. Tá. É quando a gente considera que o líder, em algumas decisões que mexem com a estrutura, com o financeiro, com a lucratividade da empresa, com grandes negociações, ele tem mais know-how e conhecimento do negócio e ele precisa tomar decisões É isso que eu ia te que, perguntar. por vezes, podem ser autocráticas. Beleza. Porque senão vira um ambiente muito democrático. E aí, quando vira um ambiente democrático demais, a gente vai ouvir todo mundo, a empresa não vai andar. E aí a concorrência, o mercado está passando muito mais rápido, as transformações acontecem, a gente tem que democraticamente ouvir A, B, C, D, E, não sei o que, vai fazer um brainstorming aqui. Não tem algum momento, eventualmente, aí é a minha pergunta, Sim. que tem que ser um pouco mais autocrático. Beleza, como é que nós vamos resolver? Ninguém resolveu, então eu vou determinar aqui como nós vamos resolver esse negócio. Já que ninguém bota a mão aqui, entende? Já é uma frase um pouco mais afirmativa, mais exclamação e menos pergunta, mas em algum momento eu preciso tomar uma decisão, porque no final do dia é a organização quem paga a conta e a gente precisa resolver isso aqui. Sim. Então, como lidar com esse ambiente mais colaborativo, então não consensual, porque isso a gente tem que, né, a gente tem que espanar esse negócio, mas a colaboração precisa ser intensificada, mas não democrático demais a ponto de ficar uma companhia que leva muito tempo para tomar de decisão. Ótimo. A Pixar, ela é um grande case de como os filmes da Pixar são um grande sucesso, então Toy Story, tantos filmes que nós amamos. E a Pixar tem uma metodologia que eles chamam de Brand Trust, que é confiança no cérebro, confiança na mente das pessoas. A primeira versão de todos os filmes que a Pixar escreve, ela é considerada já ruim. Então, imagine que na 3S que você quer implementar uma nova metodologia, uma nova estratégia. Tá. Quando você cria a primeira versão, você já parte do princípio de que ela não vai ser a versão final, que ela não tá boa, e você vai chamar a sua equipe, incluindo pessoas de cargos menores, não só o teu sócio, não só o teu diretor, mas quem tá lá no front, para criticar, achar falhas e questionar isso que você quer implementar. Okay. Lá na Pixar eles fazem isso. A primeira versão de um filme, ela é feita, eles vêm para dentro de uma sala, passam o dia todos juntos e toda a equipe assiste. Roteirista, desenhista, animação gráfica e por aí vai. Eu vou te interromper. Pode o ambiente cultural já está estruturado para isso. A primeira versão não vai ser a melhor. A gente vai compor a primeira versão. Isso. E aí a forma de... O ambiente cultural, que a gente falou um pouco antes. E aí, trazendo um outro conceito, que é comunicar certo. Nós vamos fazer uma versão. Essa versão não vai ficar pronta. E a gente vai usar essa versão para poder discutir sobre essa primeira versão. Então, a forma de comunicar também para o elenco faz toda a diferença, né? Tem rituais. Tá. Então, toda implementação de algo novo ou mudança tem um ritual de crítica onde eles vão ouvir as pessoas. Tá. E aí, eles assistem esse filme. Essa equipe anota com a permissão formal da liderança. Então, isso é outra estratégia. Nada é óbvio. Porque todo mundo, o tempo todo, Lucas, está fazendo uma coisa que se chama cálculo inconsciente. Então, isso também é um conceito da segurança psicológica. Nós temos algo dentro da nossa mente que é uma calculadora inconsciente. Em nanosegundos, quando a gente está na presença de uma pessoa com um cargo maior do que o meu ou dos meus colegas de trabalho, eu calculo, eu devo ou não devo falar? Inconscientemente eu penso, boca calada, eu não sou demitido. O preço de falar sempre é muito caro, Lucas, sempre é muito caro. Eu não tenho ideia da tua reação. Eu não tenho ideia de como as pessoas vão reagir. Então, entre arriscar a minha imagem, o meu emprego, eu vou ficar calada sempre. Isso não é sobre a pessoa ser corajosa, não é a pessoa ser extrovertida, não é sobre ser competente, é sobre censura e instinto de sobrevivência. E aí, só lembrando, eu lembrei de uma situação, há anos atrás, isso também me forjou muito no mundo corporativo. O meu chefe, ele sempre fazia perguntas retóricas. E eu sempre pensei, se tem um diretor de uma empresa, um CEO, perguntando algo, ele não quer ficar com grilos na sala, ele quer uma resposta. E eu era aquela que sempre respondia. Isso é a pior coisa da vida. Até que um dia, ele se irritava muito, porque ele não estava querendo saber a opinião de ninguém, ele só queria esbravejar a raiva. Tá. Quando eu fui começar a responder, era uma sala gigante com um monte de gente, ele olhou para mim e fez assim, Diana, começa pelo fim. Cara, isso faz uma década. Eu lembro até hoje, algumas entrevistas de podcast eu cito isso. Porque essa censura, essa cara, esse desdém, essa energia, daquele dia em diante, eu fui mudando.
E aí, quando terminava as reuniões, os meus colegas de trabalho faziam o que se faz num ambiente que não tem segurança psicológica. Me chamavam no canto, Diana, fica calada. Tu perdeu a oportunidade de ficar calada. E eu esbravejava e dizia, mas ele perguntou, por que ele perguntou? Amiga, não é para responder. E aí, o que acontecia? Eu era a garota LinkedIn da empresa, né? Eu era essa pessoa brilho no olho e, de repente, o meu brilho foi sumindo. E as pessoas começaram a questionar. Mas sabe o que aconteceu? Depois de anos, eu fui desistindo. E o problema de você estar num ambiente inseguro é que mesmo a pessoa mais enérgica, competente, blá, 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 ela desiste. Só que ela não desiste da empresa, Lucas. Ela desiste dela. Ela desiste dela. Porque quando eu não posso mais ser eu mesmo dentro da empresa, eu desisto de mim, eu desisto de você. E é a hora que eu vou distribuir currículo e fazer post no LinkedIn para chamar a atenção. Mas, voltando para onde a gente estava da Pixar. Aí, eles se reúnem numa sala, anotam as críticas, eles chegam para o diretor, dão todas as críticas de tudo que vai dar errado naquele filme, de todas as cenas que não são boas. O diretor escuta, mas ele não se compromete que ele vai fazer todas as alterações. Porque o objetivo da gente ter um ambiente de segurança psicológica não é que os funcionários decidam pelo líder a direção da empresa. É que os funcionários sintam que a sua voz é ouvida, que suas opiniões importam e que esse líder não se abstenha e não fique alienado no topo da cadeia alimentar da empresa. Então, imagine... Porque já é uma atividade muito solitária. Exatamente, exatamente. E aí eles vão almoçar juntos. Então, veja que interessante. Tem todo esse constrangimento, mas tem segurança psicológica, então o líder está acostumado e ele está preparado para aquilo. Eles vão almoçar e vão ter uma relação normal de almoço, não tem um mal-estar por causa disso. E esse líder que é o atrito intelectual versus o social. E aí esse líder volta e agradece, traz as considerações sobre os pontos que ele não tinha pensado. E aí vem uma outra estratégia muito importante. Para você criar segurança psicológica, você precisa estimular a voz, então é isso, estimular você falar, agradecer a voz e dar retorno. Não adianta só tu começar uma reunião e aí, pessoal, me tragam ideias e críticas, e beleza, eu boto no meu iPad e vou-me embora. Tá. Tu tem que reconhecer e dizer, fulano, obrigada por essa ideia, ou ciclano, isso aqui não é viável porque a gente não tem orçamento, ou isso aqui a gente não vai mudar o sistema agora, mas essa ideia é muito boa e eu vou guardar tudo isso e vou fazer meu dever de casa. Obrigada por isso. E aí agradece nominalmente a todos que fizeram críticas, porque quando você agradece um por a sua voz, você estabelece um novo código de conduta. Poxa, olha, ele ouviu, ele viu, ele valorizou. E por fim, quando o filme vai sair, as pessoas vão saber que não foi porque elas deram todas as críticas que ficou bom, mas elas fizeram parte da construção. Sim. Simples assim. E aí traz essa segurança justamente dessa participação mais efetiva no dia a dia. Isso. Muda o ambiente cultural e isso gera um círculo virtuoso aí de... Exato. O meu aspecto era justamente levando a questão da produtividade e desse limite maior, porque nós estamos falando sobre segurança versus desafio versus zona de conforto, esse ambiente mais tranquilo, mas não é isso, tu já contextualizou. Mas muitas vezes também, exemplos que a gente ouve, tu trouxe desse teu líder tóxico do passado, mas em outra esfera, talvez tenham exemplos do tipo, para tu trazer outros ganchos aí, falar de outros cases que é bastante importante para a gente solidificar o conhecimento. Eu tive um líder que ele sempre me tirava da minha zona de conforto, sempre extrapolava os meus limites. E aí a gente pensa em limite, burnout, cansaço, é um trabalho extenuante, uma estafa muito grande, eu chego em casa e já não tenho mais pique para fazer absolutamente nada, eu só trabalho, versus aquela experiência positiva que tenha tido de um líder que tenha tirado da zona de conforto e sempre buscado mais. Eu vi uma entrevista esses tempos da presidente do Nubank e ela falou sobre isso. Já era um conceito que a gente vai dar... Eu sempre dou alguma tarefa, alguma atividade para quem já está no limite, já está esgoelado, porque essa pessoa vai se organizar melhor e vai entregar... E aí é um conceito. Ela tratou a respeito disso. E muito já ouvi a respeito disso também. Então, como é que tu pode trazer essa questão de realmente olhar para o limite daquele cidadão, daquele profissional e colocar mais tarefa, mais atividade nele, sobre o ponto de vista de analisar o perfil e saber que, bom, ele pode gerar algo mais de valor e ele quer esse tipo de situação versus não. Ele vai gerar uma estafa muito grande e vai colapsar eventualmente. Quando você
cria um ambiente com segurança psicológica, você tira da pessoa um nível de estresse que é o medo. Porque se eu me sinto segura psicologicamente no lugar, se eu errar e eu souber que eu vou ser compreendida, eu não me esgoto mentalmente, emocionalmente. Mas se eu estiver num ambiente onde eu tenho muito trabalho e eu tiver medo de errar, esse medo é que vai drenar a minha capacidade produtiva. Certo. E aí eu vou te contar uma coisa. Eu sou especialista em burnout, eu tive 2 burnouts. O primeiro burnout foi com 25 anos e esse burnout me paralisou de verdade. Eu tive crise de dores crônicas que eu não conseguia lavar o meu cabelo, porque eu não tinha força para sustentar as minhas mãos para lavar o meu cabelo. Então, assim, foi muito sério. Eu parei de dirigir porque eu não tinha força para apertar um pedal. Era completamente absurdo quanto eu fui paralisada. Eu tive uma depressão ocupacional junto com esse burnout, tomei ansiolítico. Então, eu posso te afirmar, com lugar de fala, que eu não burnoutei e ninguém, e eu afirmo isso sem nenhuma dúvida do que eu estou falando, ninguém tem burnout porque trabalha muitas horas. Não tem. O que acontece existem pessoas que trabalham 6 horas por dia e vivem um ambiente de completa insegurança psicológica e hierarquia e tem burnout, e tem pessoas que trabalham 15 horas por dia, mas tem um ambiente de segurança psicológica e elas não têm burnout. O burnout, ele é um esgotamento físico, psíquico e emocional. Se eu tenho só um esgotamento físico, eu durmo e eu descanso o corpo. Perfeito. Então, o que causa burnout e improdutividade não é um corpo cansado, é uma mente esgotada. E a mente se esgota não porque eu tenho que olhar 1000 planilhas. É porque se eu olhar 1000 planilhas e eu errar um dado dessa planilha, e eu levar uma ensaboada e eu for ameaçada, é isso que me drena. Então, se você tem uma pessoa que ela é extremamente produtiva, trabalha muito, muitas horas, mas ela está num ambiente onde ela pode errar, onde ela pode perguntar, onde ela tem feedback, onde ela tem uma relação de confiança com o líder, você pode dar mais trabalho para ela sim, ela não vai burnoutar. Porque ela tem segurança psicológica para não perder tempo com medo de errar e ser ela mesma. Então, as pessoas, elas deturpam muito que carga horária é o que adoece. Não é, gente. Você vai conversar. Eu tenho uma comunidade de pessoas com burnout. Eu tenho vários grupos de WhatsApp com milhares de pessoas lá dentro, onde traz vários relatos. E em 100% dos casos, Lucas, não é sobre quantidade de trabalho. É sobre como trabalha. É sobre como é gerido. É sobre o medo de errar e ser punido. Sempre é sobre isso. Então, finalizando a minha resposta, sim, se você tem pessoas que são altamente produtivas, organizadas, têm gestão de tempo, sabem impor limites, estão trabalhando mais que os outros e ela tem segurança psicológica, pode dar mais trabalho para ela, porque aí é onde ela vai se destacar. Mas eu não gosto, eu sinceramente acho muito old school falar sobre zona de conforto. Então, eu acho que a gente tem que deixar as pessoas na zona de conforto, porque é no conforto que a gente é a gente mesmo. Perfeito. Porque é no conforto que eu posso ser eu, me vestir do meu jeito. Quando eu estou confortável, eu relaxo. E quando eu relaxo, eu sou produtiva. O medo já está mais do que provado que o medo gatilha, deixa a tua glândula pineal completamente louca. E tu começa a errar coisas que tu sabe fazer só pelo medo da possibilidade de tu errar, tu começa a errar. É uma profecia autorrealizável, inclusive. Então, o que você tem que deixar a pessoa é na zona de desafio, não de desconforto. Entendi. Zona de desconforto versus zona de desafio. Exato. Entendido. Tá, e aí o ambiente corporativo é único, pra gente falar de gerações, tá? O ambiente corporativo, ele é único, é o mesmo ambiente, enfim, a mesma estrutura. Aí talvez o desafio seja do líder em saber que eu tenho um liderado de uma geração versus o liderado de uma outra geração e eu tenho que conduzi-los de formas diferentes para encontrar resultados, né, satisfatórios de ambos, enfim. Né? Então, que tipo de preparação o líder precisa ter para justamente analisar essas diferentes gerações e saber aspectos que eu anotei aqui, como conviver com essas diferentes gerações, como colaborar com essas diferentes gerações, como respeitar os diferentes perfis comportamentais para que essas expectativas de cada um sejam, sejam respeitadas e sejam... por quê? Estou fazendo uma pergunta mais longa, mas pegando esse gancho das gerações. Porque muitas vezes o líder de uma geração mais antiga versus um liderado de uma geração mais antiga versus um outro mais recente, aí tem um líder no topo. Ele vai agir de uma forma um pouco diferente com esse cara que é mais antigo,
e diferente desse outro aqui. E aí talvez aqui observe-se, bom, mas para encontrar resultados eu tenho que agir de uma maneira diferente, mas esse aqui tem que ser um pouco mais duro, porque ele ou mais, enfim, não sei. E aí ele pode dizer, não, mas tu tá sendo mais flat com o outro. Então como lidar com essas diferentes gerações? Como líder? Primeiro de tudo, o líder tem que trabalhar a autoestima dele. Porque ser justo é tratar as pessoas diferentes. E isso é uma das coisas mais importantes a serem ditas para os líderes. Quando você assume a primeira liderança, ou você é um líder que até pode ter idade cronológica, mas você não tem experiência como líder de verdade, Sim. você tem uma ilusão de que ser justo é tratar igual. Mas se tem a coisa mais injusta do mundo, é colocar todo mundo na mesma vala. Isso não existe. O líder tem que entender que ser justo é tratar as pessoas diferentes. E para todas as perguntas que você me fez, como o líder deve fazer isso, eu tenho uma única só resposta. Pergunte como essa pessoa quer ser tratada. Pergunte como ela quer ser gerida. Não tem mistério, não. Não tem um e-book secreto que eu vou liberar com 10 estratégias para tu ser um líder foda. Sabe assim? Pergunta para ele como ele quer. Tu tem 10 funcionários da tua equipe. Eu já fui líder de pessoas que tinham 20 anos de idade e 50. E eu tinha 20 e poucos anos. E eu tratava essas pessoas completamente diferentes. Mas aí você tem que trabalhar a sua autoestima e parar de ter medo de favoritismo. Meu Deus do céu. Sabe assim, eu tenho preguiça disso também. Ah, porque toda equipe tem favoritismo. Tem favoritismo. Porque as pessoas esperam do líder que ele seja perfeito. As pessoas têm inveja umas das outras. E isso acontece, isso é o ser humano, gente. Calma, vamos parar de drama, sabe? O que a gente tem que tomar cuidado é, você não pode misturar as estações, vida pessoal e profissional, entrar dentro da casa da pessoa, esse tipo de coisa. Mas como que o líder é justo? Tratando as pessoas diferentes. E como eu descubro como ela quer ser tratada? Perguntando. Então, vamos lá. Eu tenho 2 tipos de pessoas na minha equipe. Tá. Uma pessoa que ela é insegura, entrou no mercado de trabalho agora, vamos falar dos jovens. Não tem muita experiência e está com medo, cheio de inseguranças. Como que ela quer ser liderada? Você vai perguntar. Como que você quer receber feedback? Uma vez por semana? Uma vez por mês? Qual é a quantidade de feedbacks que você espera que eu, como líder, te dê para você se sentir seguro aqui na empresa? E ele vai dizer, não, eu quero tocar sozinho e quando eu precisar eu te peço ajuda. Legal, temos um acordo. Ou não, olha, eu sou um pouco segura, acabei de entrar na empresa, eu nunca trabalhei, é a primeira vez que eu tô aqui na empresa, né, de comércio exterior. Então eu quero que toda vida que você vê que eu tô errando, você me dê feedback. Bacana, temos um acordo. Você pergunta para a pessoa como ela quer ser gerida. É o alinhamento das expectativas. E não é sobre... E aí onde está o problema? O líder, ele sempre acha que ele tem que olhar e fazer um raio-x e definir como tratar as pessoas. Não, você não é super-herói. Você é só um ser humano com um cargo. Ponto. Você não sabe mais que os outros. Então você tem que perguntar para a pessoa. Sim. Como que tu quer ser gerido? E aí vem uma outra pessoa mais sênior, mais madura, talvez mais experiente que você em idade. Essa pessoa, ela pode ser autogerenciável, ela tem mais know-how, ela tem menos dúvidas. Então, às vezes, tu vai dar um feedback a cada 3 meses. Já aquele jovem, é uma vez por mês. Quem vai pedir o feedback? Então, assim, eu particularmente sempre adotei uma conduta de combinar com a pessoa. Como que você quer ser gerido? Você quer que eu te dê feedback em real time? Toda vida que eu ver uma coisa fora da curva, eu faço uma correção de rota com você, ajustando, ou você pode se sentir sufocado e microgerenciado. Como é para você isso? A pessoa responde. Não, no início eu quero que você pegue na minha mão, então eu vou pegar na sua mão. Mas eu vou pegar só nos 3 primeiros meses. Vamos combinar assim? Pode fazer o que você quiser, me exaure, me pergunta tudo 24 horas, 3 meses, mas depois eu vou deixar você andando mais sozinha. Combinado? Combinado. Já vai ter aquela outra pessoa que diz, Diana, eu gosto de trabalhar sozinho, eu gosto de autonomia, e eu vou dizer, ok, então eu vou confiar em você e eu vou pedir que você tome cuidado para quando você errar, que seja um erro sujo, um erro barato, que não traga prejuízo. Mas eu vou te dar essa autonomia, beleza? Beleza? E aí, existe dentro da segurança psicológica uma escala, e é muito legal trazer isso para cá, que é, Diana, qual é o limite da autonomia? Até onde a gente pode tolerar o erro? Então, existe um... Porque essa nova geração, ela quer muita autonomia. Isso. Maravilhoso, mas aí tem esses erros maiores que a gente tem que entender. São caros, exatamente. A segurança psicológica, ela fala de algo extremamente importante, que são as sanções, as punições aos alguns tipos de erros. Então, a gente entende que existem os erros que são os erros que não custam dinheiro, custam ego. Isso é bem importante. Vamos falar de apresentação executiva no PowerPoint. Vai lá. Tem uma reunião de boarding que está você aqui, seu sócio, galera da 3S.
E algum analista, alguém preparou uma apresentação de resultado no PowerPoint, toda bonita e tal, e tinha um erro no PowerPoint. É um erro que causa algum tipo de constrangimento, mas trouxe prejuízo direto para a empresa? Não, mas trouxe um prejuízo, o ego. E às vezes esse tipo de erro banal pode causar um problema seríssimo e a pessoa ser punida como se fosse o fim do mundo. Porque mesmo que você não puna essa pessoa, ela vai desmaiar na cadeira quando ela vê que ela errou aquilo ali. Mas isso não trouxe prejuízo nenhum. E ela errou porque ela tentou fazer uma apresentação diferente, porque ela usou um dado de outro sistema, ela estava tentando inovar, te agradar e de repente deu errado. Esse tipo de erro, sabe o que a gente faz? A gente celebra. A gente celebra. Porque ela errou tentando fazer diferente, tentando agradar. Porque ela errou porque ela estava fazendo outra coisa que era prioridade, chegou em cima da hora esse pedido dessa apresentação. Esse tipo de erro, quando a gente vê esse erro, a gente está todo mundo aqui esperando. O que o líder vai fazer? O que o líder vai fazer? O que ele fizer, modela o resto da equipe. Se ele acolher e disser, tá tudo bem, mas qual é o número certo? Pesquisa aí e me fala. E segue a vida, ele acabou de modelar como toleramos o erro. Agora vamos para um outro exemplo. Você tem aí... Nós tivemos esse exemplo agora, né? Foi? Não, a gente sim. estava gravando aqui, acabou aparecendo alguma... A gente teve que interromper, organizou. Exatamente. Então, você modela como você lida com o erro. Então, existem erros na tentativa de inovar que a gente vai celebrar e beleza. Agora, tem um erro, que é o erro que Vamos traz... celebrar aqui. Tem o erro que é o erro que custa caro. Então, vamos lá. Você tem um sistema com todas as suas tarifas, valores, quantidade de carga, tudo que você está importando, exportando, enfim. E já tem um manual de como conduzir. Já tem uma tarifa, já tem um sistema. E mesmo isso sendo algo que tem uma conformidade dentro da empresa, e tem um manual ensinando como usar, alguém decide infringir uma regra e fazer do jeitinho dela, e não seguir o manual. Aí esse erro a gente não vai celebrar e nem vai passar a mão na cabeça, a gente vai ter uma sanção. A gente vai punir de alguma forma. A gente sabe que não pode cobrar do colaborador, mas a gente vai, desde chamar essa pessoa para um feedback e trazer para ela os exemplos e combinar com ela que aquilo não é tolerável porque trouxe um prejuízo. Então a gente vai comunicar isso para a equipe. Por quê? Se eu trabalho numa equipe onde erros que trazem prejuízo e não seguir a conformidade ou os manuais da empresa são tolerados, você deixa todo mundo inseguro porque não tem regra. Então, entenda que existem tipos de erros. Tá. Um erro você celebra e o outro você tem uma sanção. Entendi. Então, a segurança psicológica, ela prevê que sejam sancionados, sim, os erros por má conduta quando já existe um combinado prévio, para que a equipe saiba que não pode, tem desvio, que não pode ser. E aí, o que você faz? Você aumenta a segurança psicológica. Entendi. O grupo se sente protegido por saber que o líder sabe até onde ir em cada caso. Entendi. Então, a gente tem que justamente ter esse alinhamento de expectativa, sabendo que esse erro aqui é um erro que não vai trazer nenhum prejuízo financeiro, portanto, a gente vai celebrar, a gente vai tratar de uma outra maneira um pouco mais tranquila, né? Por conta desse tema. Agora, esse não, vai ter uma sanção, então, se acontecer esse tipo de situação, gera esse elemento, a comunicação fica muito clara e todo mundo sabe que erros alguns vão ser tolerados, porque faz parte do processo de aprendizagem, outros vão ser sancionados de uma outra maneira, porque, afinal... não pode gerar tanto. Perfeito. Tu trouxeste diversas melhores práticas, mas eu queria voltar para o aspecto de líder tóxico. Então, para que as pessoas possam se enxergar em algumas práticas negativas, tóxicas, no seu ambiente de trabalho como líder, enfim, ou como colega de trabalho, como profissional. Mas falando da liderança, quais são esses elementos? Como é que tu era como líder tóxica no passado, que se auto-intitula líder tóxica, para que a gente possa observar, puta, eu sou assim também, eu tô cometendo essa falha, então eu preciso observar isso para melhorar. Sim, os comportamentos mais comuns, tanto que eu tinha quanto que eu ouço das pessoas que têm burnout, que o líder acaba influenciando muito, tem uma coisa de microgerenciar, que é você dizer o que, quando, como, porquê. E tornar a pessoa uma mera executora, só um braço. Ignorar que ela tem cabeça. No fundo, mesmo uma pessoa que trabalha numa fábrica só apertando parafuso, lá no fundo, todo mundo quer ser visto como uma mente pensante. Ninguém quer ser só um braço executor. Então, quando você é um líder e você não delega, e você diz o que, como, quando, por quê, e ainda vai vigiando os passos, me copia no e-mail para eu ver o que tu está falando com outra área.
Se não der certo, me manda um e-mail que eu vou lá e falo com o gestor da outra área. Sabe o tal do escalar dentro do mundo corporativo? Uhum. Quando você é um líder que você microgerencia dizendo o que, como, quando e porquê, você está dizendo para o teu liderado que você não tem capacidade de pensar. Só eu tenho. Você só faz o que eu mando. Você é só um braço. Ok. Isso é super tóxico. Porque com o tempo, essa pessoa começa a acreditar que ela não é competente, que ela não é criativa, ela também desiste dela. Então, esse é um traço muito de microgerenciamento, é um traço tóxico. Existe uma outra coisa que é a comunicação passiva-agressiva. Eu me especializei em comunicação não violenta justamente porque eu falava uma coisa que, Lucas, com certeza você já ouviu isso muitas vezes na sua vida. Eu não sou grosseira. Eu não sou estúpida. Eu só sou direta e autêntica. Então, eu como líder tóxica tinha muito isso. Eu me considerava autêntica, mas o que eu cometia era sincericídio. E isso é um traço de todo líder tóxico, praticamente. Porque ele é agressivo ou ele é passivo-agressivo. O líder tóxico tem esse comportamento. E o que isso quer dizer? Ele usa muito adjetivo. Você é tal coisa. Então, o líder tóxico, ele nunca dá um feedback baseado num comportamento. Ele dá um feedback baseado num julgamento de valor moral. Ele usa um adjetivo. Você é lento, você é lerdo, você é prolixo. Você é. Então, o líder tóxico, ele tem um repertório de adjetivos incríveis. Mas ele nunca fala em primeira pessoa sobre ele. Certo. Mas o outro, ele tem um repertório incrível. Então, o líder tóxico, ele vive com uma couraça, onde ele sabe tudo o tempo todo, ele é perfeito e a equipe sempre é problemática. O problema são os jovens TikTok mimizento. Nunca é ele que não tem empatia, né? Sim. E tem uma coisa de ameaça também. Essa é uma característica muito presente, tanto em mim, quando eu era da área comercial, né? Então, eu estava numa das piores áreas do mundo corporativo que você precisa bater meta porque o seu está em jogo. Perfeito. Que era mais ou menos assim, olha, Lucas, eu estava olhando os seus resultados e nos últimos 3 meses você não está alcançando a meta. E se você continuar assim, eu não sei o que eu vou poder fazer por você. Então, veja que eu não gritei, nem usei adjetivo, mas eu te ameacei com uma força tremenda. Eu literalmente disse, ou você faz, ou eu vou te demitir. E isso é o que o líder tóxico faz. Quando a pessoa atrasa o prazo, quando ela erra. Então, os líderes, eles travestem gestão de pessoas com ameaças. Então, esse é um dos piores tipos de líder, porque ele não é grosseiro, ele não grita, ele não fala com o dedo em riste, mas ele dilacera você emocionalmente com esse jeito sonso, cínico, sabe, de liderar. Sim. E o que a gente quer de um líder é uma sinceridade brutal, mas uma humanidade real. Eu quero que você diga onde eu estou errando, mas não usa adjetivo, fala do erro. E aí eu vou te trazer um exemplo de usar comunicação não violenta em situações mais delicadas. Vamos supor que você tem um colaborador que ele está chegando atrasado várias vezes, está comprometendo a reunião, está comprometendo o trabalho que o outro colega atrasou porque ele também não enviou e por aí vai. Uma coisa é você chegar para essa pessoa e dizer assim, olha, Lucas, você tem se atrasado muito. Eu estou muito preocupada com esses atrasos, isso é intolerável. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu preciso que você se organize e chegue no horário. Isso é violento. Outra coisa é você dizer assim, Lucas, nos últimos 2 meses, o seu ponto registrou X horas a menos trabalhada. E como seu líder, e eu sei, e você não precisa falar o que não for confortável para você, eu fico preocupada e até insegura o quanto que esses atrasos é uma questão pontual ou tem algo mais sério acontecendo. E eu quero muito saber como que a gente pode modular isso, porque os seus colegas e a própria entrega da equipe está sendo impactada. E aí eu verifiquei que no último mês foram 10 dias, cada dia na média de 20 minutos de atraso. E eu queria saber como é isso para você. Isso é comunicação não violenta. Entendi. Então, viu que eu não usei adjetivo? E viu que eu falei do prazo? 1 mês, 2 meses. E viu quantas horas, quantos dias? E viu que eu falei dos meus sentimentos sem me colocar como coitada? Pronto. Essa pessoa vai fazer uma escolha de dizer por quê. E aí a pessoa vai falar. E aí, o que a gente precisa entender como líder, falando diretamente com os líderes, eu sempre escuto essa pergunta, Lucas. Diana, mas se eu pegar leve demais, ele não vai folgar?
Essa é a dúvida que permeia a mente de todo mundo. Poxa vida, eu tinha justamente anotado para te perguntar sobre autorresponsabilidade, mas se eu Sim. tivesse nessa posição, nesse momento, das duas, uma. Ou eu ia justificar e explicar o motivo pelo qual, e aí é um motivo torpe, ou é um motivo super importante, e tu ia gerar essa empatia, a organização ia tentar construir um ambiente para que o profissional pudesse ter talvez um horário um pouco mais flexível, a depender do problema dele estar chegando atrasado todo momento. Ou ele vai entender que, poxa vida, eu estou deixando a desejar, e aí o meu nível de autorresponsabilidade vai aumentar consideravelmente. Porque não é simplesmente algo autocrático no sentido de, tá certo, todo mundo vê, o teu ponto tá fora, né? Tu tá sempre chegando 20, 30 minutos atrasado, tá impactando, e aí eu chego nessa maneira e determino isso. Ou tu chega no horário, ou tu tá fora. Esse é o nível que a gente pactou lá no passado. A gente alinhou essa expectativa, o teu horário é às 8 horas. Mas tu tá chegando 8h25 todos os dias, 8h30 todos os dias. E aí, se a partir da semana que vem não tiver, eu vou te dar uma semana de prazo para tu se organizar aqui. Do contrário, tá fora, né? Isso é ameaça? É uma ameaça, ok. Ou conduzir dessa maneira que gera esse ambiente de autorresponsabilidade, porque essa talvez impacte na mudança, dali 2 meses vai certinho, 8 horas da manhã. Muito provavelmente, dali em diante vai ser 8h25 de novo, vai ser 8h20, vai dar uma flexibilizar. Bom, já fiz 2 meses correto, né? Ou de acordo com aquilo que se espera. Mas esse nível de autorresponsabilidade que tu construiu em mim, agora me tocou de uma maneira, caramba, eu vou chegar no horário porque tem outras pessoas que estão sendo impactadas pela minha falta de compromisso aqui. Porque o meu aspecto era justamente esse, microgerenciar versus como estimular esse nível de autorresponsabilidade maior. O nível de autorresponsabilidade é estimulado quando eu deixo a responsabilidade da decisão na tua mão. E eu assumo que, como líder, eu não tenho poder de forçar você a ser pontual, de forçar você a fazer o que eu espero, nem quando eu quero. Eu não tenho esse poder. O líder precisa entender que ele só vai até a página 2 do livro, da vida dele, não da vida do liderado dele. Então, quando eu uso essa comunicação não violenta para trazer exemplos concretos do erro, para falar dos meus sentimentos e para abrir, eu tô literalmente dizendo, tá na tua mão. Se tu não quiser chegar no teu horário, eu já sei o que eu preciso fazer, mas eu não preciso ser tão literal, entendeu, Lucas? Os líderes, eles erram muito. Gente, como eu errei nisso? Isso era um comportamento tóxico. Eu queria salvar as pessoas delas. Líderes. Queria direcionar o caminho pelo qual tu, dentro da tua visão de Mas eu mundo. sou mãe e pai? Não, eu sou líder. E aí, sobre autorresponsabilidade e segurança psicológica, a pergunta que sempre vem é assim, Diana, mas se eu for tão aberto, democrático, e eu tiver essas conversas ao invés de pá, e dizer o que eu quero, as pessoas não vão folgar? E aí a minha resposta é, se você contratou uma pessoa que você escuta, valoriza, dá segurança psicológica, e ela, ao invés de valorizar, ser autorresponsável e como gratidão dar o melhor, ela folga, o problema foi com você ou com ela? Mas gera um impacto. Foi com ela, mas gera um impacto na organização. Então, mas aí eu tô falando da tua análise se tu deve continuar com essa pessoa na equipe. Ok, entendi. Então, se você é esse líder que dá toda essa segurança psicológica para a pessoa poder ser ela, e quando ela demonstra quem ela é de verdade, ela é folgada, então ela não serve para a tua organização. Entendi. Ela serve para outra, não para a tua. Então, vamos trazer um exemplo. Galera do TI e do design, chão de fábrica. São 2 mundos. Essa galera, você tem que contratar pessoas com um perfil de execução, não necessariamente criatividade, não precisa ter grande habilidade de comunicação, mas precisa ter atenção, foco, concentração para não errar na linha de produção e precisam ser altamente disciplinadas e rígidas com horários para usar EPI e seguir as normas de segurança. Galera, design e TI, nada a ver com isso aqui. Criatividade, inovação, questionamento, flexibilidade. Então, se tu me contrata uma pessoa certa para o lugar certo, você pode dar segurança do mundo todo para ela. Ela vai fazer o melhor dela e ela vai valorizar. Mas se tu pega a pessoa certa para o lugar errado ou a pessoa errada para o lugar certo e dá segurança psicológica, ela só vai mostrar quem ela é. E esse é o maior convite. Cara, deixa as pessoas serem elas. É que é animal, só que assim, cada vez mais as organizações estão naquele formato open office. É assim, muito daquilo que a gente tem aqui também. Ok, aí tu trata o marketing de uma outra maneira. Água, Fradiana. A gente trata o marketing de uma outra maneira, né?
queridão, é legal porque é um ambiente criativo, de construção, aí a parte de analítica, de operação, ei, não conversa, se concentra na tua atividade, porque assim, aí aqui do lado eu tô conversando, batendo papo, tomando café. Ali eu já tô cuidando, ei, não faz isso aqui não, se concentra, senão vai errar, vai pagar multa. O ambiente corporativo é o mesmo, tá debaixo das mesmas 4 paredes, debaixo do mesmo teto, mesma estrutura de trabalho. Mas aí dentro de concepções diferentes. Isso talvez seja um importante desafio, porque a gente lida com pessoas diferentes. Aí o analista, bom, comigo, então eu tenho que ser assim, eu tenho que ser olhando para frente, para a tela do meu computador, não posso olhar para o lado, posso 2 vezes por dia levantar para ir no banheiro, ponto final, nem tomar água. E aí aqui o ambiente é totalmente colaborativo, gostoso, então eu quero vir para cá, eu não quero mais ficar aqui. O ambiente é o mesmo, porém as condutas são diferentes por conta das atividades diferentes. Isso talvez seja o desafio de muitas organizações quando a gente não está em, por exemplo, nesse exemplo dessa, o chão de fábrica, a operação lá, produção, indústria, versus o cara da TI que está construindo, está no escritório, no ar-condicionado lá. Então são coisas diferentes, né? Aqui nesse teu exemplo são ambientes diferentes. No outro ambiente, que é um ambiente de escritório, é a mesma estrutura, só que concepções de trabalho diferentes. Aí talvez seja um desafio importante. Tem uma coisa que é sobre o conceito de microcultura. Tá. Então, a segurança psicológica, ela acredita que dentro de uma mesma organização, necessariamente, existem microculturas. Nenhuma grande organização vai ter uma única cultura. Então, se eu tenho várias diretorias, eu tenho microculturas. Por quê? Legal saber disso. Porque a microcultura é modelada pelo líder. Então, por exemplo, aqui na 3S, você tem quantos líderes que têm equipes só deles? Ah, mais de 10. Mais de 10. Uhum. Então, eu posso afirmar que dentro da 3S você tem pilares de uma cultura organizacional da 3S, mas você tem 10 microculturas. Sim. E aí, você trouxe um exemplo muito bom sobre como que o gestor de marketing gera a equipe de marketing e como que o gestor da parte da galera analítica gere. Perceba que até por trás da sua fala, você citou 2 microculturas dentro de uma mesma organização. Perfeito. Só que isso aqui, dessa galera analítica e que precisa ficar focada, é uma microcultura que esse líder criou. O que gera inveja e o favoritismo não é o fato da empresa ter essas 2 áreas tão diferentes. É o fato de eu ter uma sensação e uma experiência de que eu sou punido pelo meu líder de alguma forma e aqui nessa equipe ninguém é punido por nada. Entendi. Tem uma coisa de justiça aí. Mas é que aqui a responsabilidade naqueles erros que tenham sanções, ela é muito maior. Porque aqui, quando se erra, o preço é maior. Sim. O preço que se paga é muito maior. Aqui pode ter um erro de uma apresentação, pode ter erro que pode comprometer um negócio, eventualmente, veladamente, né? Mas talvez não tenha um impacto financeiro, um prejuízo financeiro tão grave. E aí as sanções aqui são muito menores, e aí a estrutura é muito menor. Então, acaba tendo esse desequilíbrio de conduta. Então, o que a gente tem que fazer nessa equipe aqui, onde as sanções são maiores? A segurança psicológica tem que ser maior. Entendi. A comunicação tem que ser maior. O líder tem que ser mais humano. Tem que ter mais rituais de colaboração, de troca, mais rituais de conexão entre os membros da equipe para poder diminuir a tensão e o estresse que a natureza do trabalho traz. Então, se eu tenho uma microcultura onde a natureza do trabalho é mais leve, então eu vou ter um nível de segurança psicológica 1. Agora, nessa galera aqui, eu tenho que ter um nível de segurança psicológica 10, para poder modular o nível de estresse natural desse trabalho. É igual como se a gente estivesse falando de insalubridade. Então, por exemplo, eu já fui casada com um oficial da Marinha Mercante que trabalhava no porão, ele era oficial de máquinas. Você acha que o líder vai gerir com a mesma energia, com a mesma estratégia, uma pessoa que trabalha embarcada dentro de um navio e uma pessoa que trabalha dentro de um escritório? Não, porque o nível de insalubridade, agora vamos usar o termo insalubridade mental, é diferente. Então, esse gestor dessa área que trabalha com muito estresse, com muita meta e com erros muito caros, ele vai ter que ser um gestor muito humano, muito bom no que ele faz. Esse outro aqui, ele pode ser mais ou menos, que vai, agora aqui não vai não. Então, você vai ter que criar uma modelagem de equipe, entendendo que aqui eu vou ter que criar muito mais rituais e, no final das contas, sendo muito honesto para você, o que torna um ambiente pesado não é olhar para a grama do vizinho e achar mais verde. É olhar para a minha grama e perceber que se eu errar, vai dar muito ruim e eu não sei como meu líder vai reagir. Essa expectativa e esse medo que faz eu ficar tenso e olhar para a grama do vizinho.
E no final das contas, se você tem uma equipe onde todo mundo está reclamando, o problema não é a equipe. Uhum. Vou te dar um exemplo. Numa sala de aula, um professor passou uma prova. Todo mundo tira uma nota abaixo da média. O problema são os alunos ou o professor? Sim. Então Entendi. é isso. E como preparar, então, o líder? Quais são as práticas que as organizações podem adotar para preparar o líder para essas multitarefas? Que muitas vezes a liderança ela veio como um aspecto muito mais técnico do que por conta de ou aspectos comportamentais. Né? O comportamento está intrínseco, mas são aspectos técnicos. Eu sou um excelente analista, então naturalmente eu vou ser um líder técnico para que quando houver algum tipo de dúvida, o profissional que está debaixo de mim do organograma vai me procurar para poder suportar aquela dúvida e o direcionar. Mas ele não vai ter todos esses elementos, né, tácitos assim no seu dia a dia para conseguir implementar mudanças e analisar perfis completamente diferentes. O que pode vir da organização como melhores práticas para preparar essa liderança técnica em ter uma liderança um pouco mais humanizada e entender esse movimento? Olha, principalmente eu diria que é tanto o CEO, sócios de uma empresa e o board, a diretoria, ter um clima amistoso e produtivo entre eles, isso é um dos pontos mais importantes, porque a média gerência, ela é só um reflexo bem ruim, mal acabado dos atritos que acontecem no board. Tá. Ou os não atritos, que é o pior, que é quando a galera não é sincera e fala nos corredores. Então, eu acho que o primeiro ponto é a alta liderança ser um exemplo de honestidade, de sinceridade e de simplicidade. Então, quando você tira a alta liderança do pedestal e coloca ela no mesmo nível, trazendo um pouco de horizontalidade na comunicação, por exemplo, né, diminuindo as barreiras hierárquicas, você começa a deixar as pessoas mais relaxadas de que elas podem ser elas e que elas podem falar. Basicamente, o comportamento é esse CEO, vamos pegar um exemplo, você geralmente é a pessoa que fala mais na reunião, você sempre começa, você sempre termina quando alguém dá uma ideia ruim. Então, a gente entende que um líder ele é muito bom como ele reage às más notícias. Isso aí é um dos pontos altos da literatura. O líder, ele modela toda a sua equipe, você, inclusive, Lucas, pode modelar a 3S em como você reage às más notícias. Tudo vai ser reflexo da tua atitude. Então, quando você está numa reunião, ou quando você está na sala com seu sócio, ou quando você recebe um Teams, ou quando recebe um e-mail com uma notícia ruim, a tua reação modela tudo que vai acontecer dentro dessa empresa. Então, essa é uma das principais estratégias. Aquilo que eu te falei de trocar, afirmar por perguntar, isso é muito necessário. Apreciar e reconhecer e agradecer todas as ideias, inclusive as loucas. Outra coisa, Lucas, reconhecer o esforço. Isso é bem paradoxal. Já fiz post no LinkedIn que veio uma galera militante que não entende nada disso reclamar. Você tem que reconhecer o esforço, não só a entrega. Por quê? A entrega já era esperado. A tentativa é o que você quer estimular. E agora eu vou com muito cuidado, pelo amor de Deus, que está assistindo esse podcast, não estou comparando ser humano com cachorro, tá? Eu tenho um cachorro que se chama Tinder, certo? Porque eu conheci meu marido no Tinder. E, há anos atrás, eu não tô comparando cachorro com gente, tá, gente? Calma. Mas é porque é muito didático. Tá bom, vai lá. Quando você queria ensinar o seu cachorro a fazer xixi no lugar certo, as nossas avós pegavam o focinho do cachorro e esfregavam no xixi pra brigar, pra dizer que não era ali. Isso aí. Hoje a gente tem educação positiva. E quando eu comprei o Tinder, que é um beagle, que é um capetinha, eu fui e tentei modelar, né? Tentei não, consegui educá-lo. Algumas coisas eu não ensinei, outras sim. Mas o xixi e o cocô era o mais difícil. E o meu marido veio na geração do esfregar o focinho. Isso. E eu fui no reforço positivo. É onde eu quero chegar. Eu não tenho cachorro, mas se eu tivesse que doutrinar um cachorro, seria dessa maneira. A minha vontade era essa. Por quê? Porque essa líder tóxica ainda habita em mim em algum lugar, que na terapia a gente tenta sufocar ela, né? Entendi. Mas o meu lado incisivo e tudo, ele existe em mim. Beleza, existe em quase todos os líderes. É quase um comportamento padrão, você com certeza. Pessoas que alcançam esse lugar são pessoas que tomam decisões difíceis. Então, beleza, isso também faz parte. E são pessoas assim que criam grandes empresas e tá tudo bem. Mas aí, eu decidi fazer educação positiva com o Tinder, que é basicamente
Ele faz xixi na casa inteira no lugar errado e eu não faço nada. Eu só respiro e mantenho a postura, que é igual o que você tem que fazer quando a sua equipe errar, tá, Lucas? Tá Respira bom. e mantém a postura. Até porque não foi um xixi em cima de um sofá de 15 mil reais. Certo. Não precisa eu punir o cachorro, ele só mijou no... Tá. Sabe? Então, Aham. a coisa do prejuízo, que eu tô trazendo aqui a comparação. Mas aí tu tem que gerenciar o teu sócio em casa lá, que ele tá a pé da vida com o cachorro. E aí? Aí ele tem que fazer um treinamento de segurança psicológica pra ele evoluir também. Porque todo mundo precisa de terapia, tá, gente? Quanto mais alto você chega, mais terapia você precisa. É sobre isso. E aí, quando ele acerta... Ou então, vamos supor, aqui tá o paninho do xixi. Aí ele chegou bem pertinho. Poxa, ele errou, mas ele fez perto. Aí eu vou e reconheço. Porque ele entendeu que ele tá chegando perto do lugar. Aí ele fez metade do xixi dentro, metade fora. Eu reconheço. Eu reconheço. À medida que ele vai se esforçando para acertar o alvo, eu vou reconhecendo. Eu não vou reconhecer só quando ele tiver feito lá em cima. O que eu tô fazendo, Lucas? Como que eu tô gerindo esse cachorro? Agora eu tô te perguntando. Tá dando toda a autonomia para ele, tá dando liberdade, tá direcionando ele para as atividades aí. E eu tô dizendo para ele, você ainda não chegou lá, mas eu reconheço o seu esforço. O que os líderes fazem? Não, 100% é só obrigação. Pelo amor de Deus, Lucas, tomara que tu não seja essa pessoa que chega pra tua equipe e diz 100% é a pessoa que é pago pra fazer. Sim, é verdade, mas precisa ser assim? Então não pode reconhecer porque a pessoa... Aí, só pra finalizar. Então, a segurança psicológica ela é muito clara quando ela diz o seguinte: você precisa reconhecer o esforço e a tentativa. E aí, olhando pra psicologia positiva e a analogia que eu falei do cachorrinho, quando você reconhece o esforço, você está dando um incentivo para a pessoa continuar tentando e se esforçando. E quanto mais ela se esforça, mais ela percebe. Cara, o Lucas viu. E eu nem consegui bater a meta. Então imagina quando eu conseguir bater a meta. O que ele vai fazer? É justamente, Aí eu vou. é justamente sobre isso. Quando tu fala sobre... Eu anotei aqui a métrica de esforço, né? Porque eu tenho alguns indicadores. Quando a gente coloca uma meta específica dentro da área comercial, eu como diretor comercial vou dizer, Diana, tu tem uma meta de R$1 milhão no ano. Ok, a gente vai fatiar essa meta em meses, a gente vai olhar, né, fluxos e tal, e a gente vai observar. Aí tu me pergunta, Lucas, se eu não atingir a meta do mês, como é que... Alinhamento, expectativa, comunicação. É justamente isso que a gente trata aqui. Se eu não atingir a meta do mês, o que vai acontecer comigo? Não, aí eu vou analisar as métricas de esforço. Quais são as métricas de esforço? Quantas reuniões tu fizesse, quantas ligações tu fizesse, quantas tentativas, quantas abordagens, quantos approaches... É isso. Se tu não me entregar isso e eu entender que tu não tá, a gente vai ter esse alinhamento. Se eu entender, aí eu vou observar o que tá faltando, né? A tua taxa de conversão, a tua abordagem, a proposta comercial que nós estamos fazendo acima do mercado, são os leads que não estão entrando bem qualificados, é a lista que não está qualificada para fazer as abordagens. Eu não sei, é o mercado. A gente vai entender quais vão ser os outros elementos. Eu não vou te punir por não atingir a meta. Eu vou analisar sobre uma outra camada qual é o teu interesse em atingir a meta. Então, tô seguindo pelo caminho certo, mais ou menos. É exatamente isso. E aí, vamos supor, eu também fui da área comercial muitos anos. E aí, eu assumi com 23 anos, a primeira liderança da minha equipe, a primeira equipe que eu tive. E aí, eu lembro que, no início, eu só reconhecia quando a pessoa batia 100% da meta. Porque eu, como ex-líder tóxico, que aí muitos líderes podem reconhecer, né? Eu achava que como eu sempre bati 100%, eu era o modelo de competência e gente competente bate 100%. Só que quando eu coloco isso, além de eu ser narcisista, egocêntrica, extremamente boçal, e tudo é o que um líder não pode ser, eu pegava a massa das pessoas, porque a regra do Pareto, o mundo pode mudar, mas eu acho que essa regra nunca vai mudar, a regra do Pareto é muito clara, 20% da equipe carrega 80% da meta, e é assim no mundo inteiro. Então, líder, acorda. Essa é a regra do mundo. 80% das pessoas não vão ter o resultado que tu teve. E o que tu vai fazer? Tu vai demitir todo mundo? Tu vai ter um turnover de 80% porque tu quer achar todo mundo igual a ti? Não existe, meu amigo. Se conforma. Só 20% das pessoas vão ser parecidas contigo. Os outros 80% tu vai ter que estimular e reconhecer pelo esforço. Então, o que tu faz? Aqueles 20% que tá no dom, tá no talento, é desenrolado, bate meta, você reconhece, promove, e aqueles 80% é o teu foco. Tu tem que focar nos 80%, não é no 20%. Então, tu tem que reconhecer o esforço. Aí, beleza, a gente apanha, tem burnout, vem uma pesquisa de clima, um GPTW, aí tu acorda pra vida que tu tem que mudar a tua gestão. Foi o que aconteceu comigo, acontece com muitos líderes, né? E aí eu entendi, vou reconhecer o esforço. Então, quando chegava no final do mês e a meta não tinha sido batida, era isso que eu fazia. Eu olhava a taxa de conversão, quantidade de ligações, quantidade de leads que entrou em contato, se voltou naquele cliente, se fez a renovação, enfim. E aí eu achava um motivo
para reconhecer o esforço, mesmo que a meta não tenha sido batida. Porque olha como é diferente eu chegar para ti e dizer, Lucas, poxa, eu vi que a meta foi 85 global, mas analisando os teus indicadores, a tua taxa de conversão desse mês foi a melhor dos últimos 6 meses. Parabéns! O que você fez para melhorar essa taxa de conversão? Ah, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Pois é, nessa renovação aqui você fechou um grande cliente, mas perdeu aquele outro. O que aconteceu que perdeu? E aí, quando você mostra para a pessoa que tem coisa boa dentro do esforço, ela sente uma gratidão e um constrangimento gostoso do, putz, eu vou ter que fazer melhor mês que vem, porque isso que eu fiz, ele percebeu, e se eu fizer tal coisa? Então tem uma reciprocidade positiva que você gera, sem precisar ameaçar, amedrontar. Então sim, reconhecer o esforço não é mediocridade. Reconhecer esforço é ser generoso. E aí, Lucas, você é da comercial, eu sou da comercial, e muitas pessoas que estão vendo em algum momento foram ou são. As pessoas da área comercial, elas têm um ponto que é uma autocobrança muito nociva. E por isso você chegou onde você chegou, e muita gente chegou em grandes cargos, são empreendedores, enfim. Porque você se cobra muito. Só que você tem que entender que o seu limite de autocobrança não é o da sua equipe. Se você aguenta e o seu motor vai até 300 por hora, parabéns, você é uma Ferrari. Mas às vezes você tá com um fusquinha na sua equipe e tá tudo bem. Não adianta tu querer acelerar o motor, tu vai fundir o motor da tua equipe. Tu é uma Ferrari. A tua equipe são outros motores, com outras capacidades, com outra quantidade de cavalos. Então, o líder ele precisa, de novo, tirar o centro do umbigo dele. Humildade situacional, segurança psicológica, vulnerabilidade, tá na você RH, tá na moda. E o pior é que não é moda. É um conceito base de todas as lideranças que há muitos anos, desde o Charan, a gente está falando disso. Cara, tu me faz lembrar de... Eu tinha um líder também. Eu tô aqui me envolvendo nos cases na minha cabeça. A gente poderia tratar de tantos elementos. Mas tu sabe que eu tinha justamente um líder quando comentasse sobre a questão desse feedback, dessa reciprocidade e tal. Aumenta o grau de autorresponsabilidade. E isso lá, quando eu assumi a primeira posição, quando eu tinha 21, e um pouco de liderança ali, né? Cargo mesmo. E aí eu tinha uma chefia que me dizia o seguinte, assim, Diana, Lucas, não elogia, porque o elogio gera a zona de conforto. E eu sempre, desde aquela época, assim, eu pensava, caramba, se alguém me elogia, eu já gero uma régua diferente porque eu quero ser mais elogiado, né? Eu quero ter esse sentimento do elogio. Então, pelo meu nível de autocobrança e tal, se tu me elogiar aqui, não vai me elogiar mais pelo mesmo trabalho feito, né? E tu vai me elogiar pelo melhor desempenho que eu tiver. Então, eu tenho que trabalhar mais para continuar recebendo essa coisa gostosa do elogio. Então, sempre pensei de uma maneira um pouco diferente. Claro, não vai ficar bajulando, né, o elogio como bajulação, né, ficar ali toda hora, por qualquer mínima coisinha que é feita. Mas quando as coisas são feitas de uma maneira consistente, bem feitas, com capricho, como meu pai me dizia, faz com capricho, as coisas são feitas com capricho, toma um elogio, porque genuíno, específico, genuíno, sempre gostei de tratar dessa maneira. Específico. Legal. Você matou a charada. Uma coisa é eu chegar pra você de maneira igual bom dia, que todo mundo dá pra todo mundo, sem nenhum significado. Então, elogio não é bom dia. Não é o que eu falo pra todo mundo a toda hora. Mas é assim, uma coisa é dizer, Lucas, pô, mandou bem esse mês, hein? Parabéns, tapinha nas costas. Outra coisa é dizer, Lucas, a tua taxa de conversão desse mês foi o recorde do último ano. Foi a maior da nossa equipe. Cara, parabéns. Olha a diferença de tu elogiar entrega e de tu elogiar Lucas. Isso é importante. Elogio. Vamos falar de feedback. Feedback construtivo e feedback de reconhecimento, ambos têm que ter um fato. Você não elogia a pessoa. Você não reconhece a pessoa, você reconhece a entrega da pessoa. Você dá significado para o feedback. O que causa um feedback banal, que é como qualquer outro? É quando você não dá o motivo pelo qual você está reconhecendo e elogiando. Você tem que ter um número, um dado, uma entrega, um cliente, um NPS, um feedback. Então, quando você reconhece assim, você gera na pessoa um engajamento e ela aprende qual é o novo comportamento que ela precisa ter para continuar sendo reconhecido. É a mesma coisa da crítica negativa. Por que as pessoas são extremamente reativas em feedback? Você escuta o feedback e já vai gelando a espinha.
porque você acha que é ruim. Porque os líderes são muito incompetentes, de maneira geral, em dar feedback. Porque eles dão feedback para a pessoa, para a personalidade, para o jeito. Isso não é feedback, isso é julgamento. Você tem que dar feedback para o resultado, para o número, para o atraso, para o erro do relatório. E isso é tão óbvio quando a gente fala, mas simplesmente na escola que a gente estudou para ser líder, alguém esqueceu dessa matéria. Porque a gente esquece que tem que elogiar o dado, o número, e não necessariamente a pessoa, né? E aí tu tem que ter uma gestão de dados para que também o feedback ela possa ser específico, né? Então, também para não desvirtuar aqui a conversa, mas um ponto importante que é ter os dados na mão, todos os indicadores, pelo menos os principais, para que o feedback ele consiga ser construído de uma maneira bem profissional e específica, como tu bem disseste. Aí eu quero trazer 2 cases que tu me faz lembrar de 2 episódios, um negativo e um positivo, que me fez aprender tremendamente, e outro que eu recebi ontem, inclusive, foi muito legal, ambos da área comercial. Para trazer como case e elucidar aqui um pouco. Primeiro, eu tinha uma dinâmica todas as sextas-feiras, no início da tarde, analisava os dados da semana, e aí parava um tempo, me debruçava nos números, e aí eu começava a falar muito superficialmente com os executivos comerciais a respeito da semana. Era simplesmente, pegava o dado, print screen da tela, mandava parabéns pelo resultado, uma semana excelente, ou mandava assim, e num dado momento, num dia eu estava cheio de coisa, eu queria cumprir com as minhas atividades, eu simplesmente mandei a tela. E o executivo comercial me voltou assim, ó, ao invés de eu receber um elogio, eu não tinha feito nada, assim, eu tinha mandado simplesmente o número, e aí não gerei a conexão e a comunicação correta, e permitir esse entendimento de uma maneira diferente. E aí o profissional, poxa vida, eu atingi os números todos os meses e agora simplesmente me joga esse negócio, poxa vida. E aí eu já respondi de uma outra maneira, eu acho que tu interpretou errado, não foi nada disso, eu simplesmente mandei o número, ficou uma conversa, caramba, e depois a gente teve uma conversa, ele me pediu desculpa, eu pedi desculpa, sabe? Tudo se organizou daquela maneira, eu também errei, não era essa a minha interpretação, não era isso que eu queria te dizer e tal. Beleza, organizamos isso, alinhamos as expectativas e retomamos. E aí ontem, hoje nós estamos gravando dia 14 de agosto, ontem recebi uma profissional, veio até minha sala, tu tem uns minutinhos, claro, vamos conversar. E aí falou de algumas questões operacionais, precisa ser ajustado ali, a colar e tal. E ela me disse com um sorriso, assim, com uma energia, disse, viu que eu já atingi a minha meta do ano? E aí eu já tinha visto, porque os números estão sempre ali, eu disse, é mesmo? Poxa vida, que legal, parabéns e tal, a gente conversou, eu estou sabendo. E aí ela me disse, olha, o ano passado eu não entreguei o número, o ano todo. E agora eu, em agosto, né, já consigo olhar para o ano e conseguir entregar a meta. Então, assim, a gente equacionou os números, a gente fez um alinhamento de expectativas já no ano passado para esse ano. E o nível de autorresponsabilidade que a gente gerou naquele ano, no ano passado, para esse foi muito maior. Porque eu conversei de uma outra maneira para estabelecer um número que nós pactuamos esse compromisso. E esse compromisso foi muito mais direcionado pela profissional, do que propriamente por mim. E a gente fez esse alinhamento. Alguns ajustes, eu acho que pode entregar um pouco mais aqui, um pouquinho mais ali, porque dado as outras questões, alinhamos a expectativa e beleza. E aí eu não precisei cobrar. Ela me trouxe esse grande feito de em agosto já entregar a meta do ano, e aí já alinhando. E aí eu tô pensando que talvez Curitiba, que talvez não sei o que e tal, sabe? Outras coisas que a gente possa trabalhar em conjunto para melhorar ainda mais os números de 24. Então é um pouco disso, né? Então, a gente nem sempre vai acertar e aprender com isso, faz parte do processo. Mas como a gente pode solidificar isso? Porque esse feedback para mim foi tremendo, foi lindo de receber, porque aí, isso aqui valida, aí eu posso fazer isso com os demais e em outras condutas, né? Esse exemplo que você está trazendo ilustra quando eu falo de que as pessoas precisam ser vistas e ouvidas. E o quanto elas têm uma carência profissional, mas não no sentido negativo ou pejorativo, mas uma carência de ser visto. E os líderes que assumem, ascendem numa empresa de uma origem técnica, então ele era um bom técnico, um bom analista e de repente ele vira líder, eles demoram às vezes anos para virarem a chave e perceberem que quando eles assumem a postura de líder, eles não são técnico que comanda pessoas, eles precisam ser líder, inspiração,
exemplo, não no sentido de perfeição, mas que as pessoas vão seguir o exemplo. E tem um outro ponto dentro da psicologia sistêmica, Lucas, que é um ponto bem importante também, que é assim. Todo ser humano vê o psicólogo, o professor e o chefe dele como figuras de autoridade que espelham pai e mãe. E isso para mim é muito profundo e é muito pesado até pensar nisso. Então pode olhar que quando você faz terapia, o seu professor do ensino médio, fundamental, ele foi uma referência, a gente lembra daquele professor que te incentivou, que deu feedback, foi carinhoso, que moldou inclusive quem a gente é, esse professor do início. E o chefe também é. E os chefes e os líderes não se dão conta disso. Quando você assume um cargo de liderança, você passa a ser, para um monte de gente, um espelho daquilo que essas pessoas têm dentro de casa. Olha que loucura. Então, se dentro da minha casa eu tenho uma referência de pai e mãe, rígido, hierárquico, controlador, sem diálogo, quando eu tenho um chefe, sem perceber, eu acabo projetando nesse chefe essas minhas referências de autoridade. Quando essa liderada foi na tua sala e quis conversar contigo e disse, você viu que eu bati a meta? É exatamente quando uma criança chega pro pai e a mãe e diz, você viu que eu fiz o dever de casa? Você viu que eu tirei 10 no boletim, mãe? Então, assim, dentro da psicologia sistêmica, a gente entende que essas figuras de autoridade, elas estão o tempo todo dentro da nossa vida. Então, eu falo isso para os líderes. Você tem uma responsabilidade muito grande quando você assume a liderança. E não é que você vai ser pai, nem mãe, nem psicólogo. De jeito nenhum, isso é pesado demais. Mas quando você decide alçar um cargo onde as tuas decisões, as tuas atitudes influenciam a vida do outro, entenda, existe um vínculo afetivo que foi criado, você querendo ou não. As pessoas vão olhar para você com afeto ou com ódio. Cabe a você tomar a decisão de que líder você quer ser. Quando eu recebi algumas pesquisas de clima da GPTW, onde as pessoas escreviam uma lauda inteira me criticando, me acusando de favoritismo, uma série de coisas, e muitas dessas coisas eles tinham razão, eu tomei uma decisão para a minha vida que moldou a líder que eu me tornei, que foi, quando eu demitir essa pessoa, ou ela sair dessa empresa, e eu encontrar com ela numa calçada, como eu quero que ela me trate. Foi a decisão que eu tomei para minha vida, Lucas. E eu tomei uma decisão de que todas as pessoas que trabalhassem comigo, quando elas saíssem da empresa, eu queria que quando elas me encontrassem na calçada, elas me abraçassem. E a partir desse dia, eu entendi finalmente aquela frase, que o resultado não é por meio das pessoas, né? Não é forçando as pessoas, é através das pessoas, são elas que constroem. Então eu parei de colocar o resultado em primeiro lugar e coloquei as pessoas em primeiro lugar para que elas, por meio delas, fizessem esse resultado. Isso aconteceu. Então, nos últimos anos, todas as pessoas que trabalharam comigo são pessoas que estão no meu Instagram, são pessoas que é muito engraçado. Eu tenho alguns vídeos no Instagram que ficaram virais, e tem um vídeo que eu falo que eu sou responsável pelo adoecimento de muitas pessoas. E uma galera me atacou. Tipo assim, quando você ganha hater, você sabe que viralizou, né? E veio um monte de gente que não me conhece e me descascou no vídeo, dizendo assim, com certeza ela sabia o que ela estava fazendo, e eu não acredito nisso, porque o líder sabe... E realmente, eu não sou doida de chegar num podcast com a Isabela Camargo, assim, a maior referência, e dizer que eu sou um líder torto que era divertido. Não, eu não sabia. E aí, o que aconteceu? Várias pessoas trabalharam comigo, entraram no meu Instagram e comentaram, Di, você foi maravilhosa, minha líder, eu fui promovida por causa de você, parará, parará. E aí, nessa hora, sabe, veio aquela coisa, eu acho que eu escolhi o caminho certo, de colocar as pessoas em primeiro, e o meu resultado continuou fluindo. Só que eu me tornei um ser humano que eu tinha mais orgulho de me olhar no espelho. E quando eu tinha 20 e poucos anos, Lucas, eu recebi um feedback que foi muito importante. Eu tenho 40 e eu lembro dele até hoje, que foi uma gestora minha disse assim, Diana, você é muito competente, você é muito comercial, mas você pode ser CEO se você quiser, mas você vai ser sozinha. Ninguém vai nem entrar na sua sala. Você pode ser a CEO da maior empresa, mas você vai ser solitária. Porque se você continuar desse jeito, ninguém vai querer estar perto de você. Cara, foi um murro no peito, sabe assim? Foi muito forte aquilo, porque como o resultado era só o que me importava, eu realmente passava por cima. E aí eu conquistei muitas coisas, virei gerente regional de 5 estados com 25 anos de idade, Pereira, Parará, viagem internacional. Só que o tempo vai passando, você vai amadurecendo e vai percebendo que tem que ter outro jeito.
Não pode ser tão caro você alcançar um resultado para a sua saúde mental e de tantas pessoas que passam na tua vida, na tua mão. E aí foi quando entrou a segurança psicológica, comunicação não violenta, esse tipo de coisa, e aí eu fui criando ferramentas. Com isso, o que eu quero dizer para os líderes, não é talento. Relaxa. Não é talento. Isso não é ser Mozart. O convite não é tu ser igual o Mozart, que nasceu para fazer o que ele faz. O convite é você só ser humano. Cara, tira essa máscara. Tira essa capa de super-herói. Seja com a tua equipe, como tu é com os teus colegas, teus familiares no churrasco. Gente boa. Vulnerável. Só que aí tu falou no início sobre autoestima, né? Uhum. Então tem que ter esse alinhamento, a autoestima ela tem que estar em dia, essa autoconfiança. Do contrário, fica... o ambiente corporativo me faz muito duro, né? E aí eu preciso ser duro, eu preciso ser impositivo, eu preciso ser autocrático, né? Essas características totalmente negativas, porque é isso que eles esperam de mim, essa imposição, essa envergadura, né? E aí não sou assim no dia a dia e no ambiente corporativo eu sou porque as pessoas esperam de mim, então tem esse desalinhamento. E aí quando tu falou sobre o nível de autoconfiança ou autoestima, ao longo do tempo a gente vai criando essa confiança maior em se mostrar vulnerável, em dizer quando erra, errei, realmente aqui me passei completamente, me desculpe, não queria, não sou assim, falei por não sei o que, me explico, me justifico, crio o ambiente. E aí mostro esse erro que tive, né? Sim. As frases que os livros de segurança psicológica mais recomendam que os líderes usem é: não sei, eu errei, desculpa e você pode me ajudar. Você acredita? Pois é. Tá escrito no livro, não sou eu não. Para quem acha que isso aqui é mimimi, não é. É real isso. Então, o que se recomenda que os líderes mais usam seja se colocar no jogo como humano e não como um super-humano. Simples assim. Diana, muito, 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 muito obrigado de coração. É uma energia incrível que tu traz aqui pra gente nesse momento. E uma conversa que eu entrei no flow e gerei tantos pensamentos diferentes e tantos cases que eu fui trazendo aqui na minha cabeça das minhas experiências, das minhas atitudes, que a gente tem sempre como melhorar enquanto profissional, naturalmente, é super clichê, mas a gente esquece muitas dessas coisas no nosso dia a dia. Conceitos que permeavam durante algum tempo, durante talvez algum porte de empresa, e eu fazendo alguma autorreflexão dentro do negócio, que ao longo do tempo, com um time maior, né, com um elenco de trabalho mais robusto, com unidades diferentes e, portanto, com desafios diferentes, algumas dessas premissas elas vão se perdendo ao longo da trajetória, a gente tem condições de recuperar, né? Acontece em outras organizações também ou com outros profissionais. Isso é na vida. Tem uma frase que uma das minhas psicólogas, porque eu faço terapia individual e em grupo, e não é só porque eu tenho muitos traumas, que todo mundo tem, é que eu escolhi não lidar sozinha com eles, então quero incentivar as pessoas a entenderem que a vida já é dura demais e você não tem que lidar com tudo sozinha. Mas ela fala uma frase que é: você precisa se lembrar todos os dias do que você não pode esquecer. Então, isso que você falou é uma prova de humildade do quanto você está disposto, sendo, né, um sócio, dono de uma empresa como você é, a lembrar você, a mim, a todo mundo que está assistindo, que todo mundo precisa se lembrar do que não pode esquecer. E tá tudo bem, porque a gente esquece, mas se a gente tiver essa presença do por que eu sou líder, por que eu fundei a 3S, por que eu escolhi estar aqui, foi só pelo dinheiro? Não foi, porque provavelmente você já tem dinheiro suficiente para fazer o que você tem que fazer. Então, por que você está aqui? Não é só pelo dinheiro. Sim. Então, você tem que se lembrar do que você não pode esquecer sobre você. E por isso que falar, se ouvir, conhecer pessoas diferentes, fazer terapia, estar em grupo, ajuda a gente a resgatar esses pedaços que vão caindo ao longo do dia a dia, né? Sim. Então, toda vez que eu estou num podcast, eu também me lembro do que eu não posso esquecer. Então, eu também quero te agradecer muito, muito, muito pela abertura, pela confiança, por emprestar a sua imagem a mim, a sua marca da sua empresa, dizer que todo mundo tem muita coisa para falar, mas pouquíssimas pessoas têm espaço para falar. Então, quando eu venho para um podcast ou dou uma palestra, eu sempre reconheço esse meu privilégio como mulher branca de ocupar um espaço que tantas pessoas mais competentes poderiam estar, mas eu, devido aos meus privilégios, acabo ocupando e reconheço isso.
e dizer que eu honro muito esse espaço de fala, porque muita gente queria estar aqui falando. Então, espero que tenha valido a pena o seu tempo. O meu valeu. Muito obrigado de novo. Eu tenho uma pergunta de ouro aqui para te fazer. Dentro de toda a tua trajetória, qual foi a decisão mais importante que tu tomou para te trazer até onde tu estás hoje? Aprender comunicação não violenta. Aprender comunicação não violenta. Isso aí eu não preciso nem pensar 2 vezes. Foi lá que eu aprendi o conceito de empatia, vulnerabilidade, escutativa, e foi daí que todo o resto desencadeou. Muito bom. Diana, foi incrível, foi realmente profundo. Eu gostei muito de tratar sobre isso, porque, poxa vida, muda o jogo, né? Muda. E eu, quando inicio o meu dia, né, espiritualmente, eu tenho um momento de conexão assim com Deus e eu sempre agradeço. Me emociona um pouco porque agradeço bastante todo o trabalho que a gente faz e tantas pessoas com as quais a gente lida no dia a dia, né? E essa oportunidade muito bonita que me foi dada assim de construir junto com os meus sócios e junto com toda a liderança, condução, né, de hoje mais de 200 pessoas profissionais que estão no nosso dia a dia. Então, cada decisão é um impacto importante. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande com relação a isso tudo, né? Então, é bastante pesado para quem está numa posição de liderança, independente do status, independente do porte das empresas. É bastante desafiador e os profissionais que estão debaixo desse guarda-chuva também precisam ter essa empatia de entender que o líder não é esse, esse Deus todo-poderoso aí que toma as decisões, que sempre acerta. E, por conseguinte, também o líder precisa ser mais vulnerável e se mostrar mais empático também com o dia a dia dos profissionais. Humano, né? Isso que você acabou de falar. Eu ia amar ter um chefe que é espiritualizado, que reconhece os erros, que fala dos momentos que erra. Esse chefe me inspiraria. Então, quanto mais as pessoas puderem acessar essas versões, essas suas versões, elas vão mais querer te seguir, assim. Se tu busca expandir os teus negócios e entende que ele pode se dar por intermédio da importação ou da exportação, eu te faço um convite. Acesse o link que está na descrição desse episódio e fala com um dos nossos especialistas para entender todas as oportunidades que o comércio exterior tem a te oferecer. Obrigado, Diana. E obrigado a quem nos acompanhou até aqui, agradeço imensamente. Eu vou te dar uma dica. Nós falamos no 3S Talks, no episódio número 17, com profissionais que atuam dentro do Grupo 3S, com a Priscila e com a Bruna, e nós falamos também sobre engajamento de profissionais, de colaboradores. Então, se o papo com a Diana aqui foi interessante para ti, certamente foi, não tenho dúvida disso. Acompanha o podcast número 17, que nós também temos uma pincelada sobre esses e outros tantos elementos. Então, dá uma olhada nisso. E eu te agradeço por estar aqui, por acompanhar. Se tu gostou desse episódio, curte, compartilha, leva esse conteúdo para mais pessoas e profissionais, porque certamente vai ser de grande valia. Agradeço, te vejo no próximo.